Boa tarde, pessoal. Só checando se vocês estão conseguindo me ver e ouvir. Pode responder no chat mesmo, não precisa ligar os microfones, porque facilita a vida da gente. Bacana. Com a permissão de vocês, nós vamos gravar essa apresentação, que a gente está chamando de live, e aí depois fica disponível para quem não pôde participar, e a gente vai disponibilizar o link na internet. Então, eu agradeço a presença de todos, desde já. Quando nós, como eu postei no grupo aí, quando nós completamos 10 pessoas de participantes, já estava além da expectativa, então a gente já está aí 4 vezes mais. Boa tarde, Beth, povo todo aqui, Fernando, alunos, um monte de gente aí conhecida, prestigiando. Peço para desligarem as câmeras, e alguém está entrando com câmera, e também os microfones deixarem no mudo, agradeço. Carlos está sendo o nosso diretor de TV aqui no momento, meu aluno de doutorado, professor da Unifor, para quem não conhece, e ele já está gravando, e no Meet, como vocês sabem, a gente fica depois com o vídeo e com o chat também. Então, eu vou pedir um favor para vocês, nesse início, para vocês postarem no chat, porque o chat também é salvo pelo Meet, o nome de vocês aparece no chat, né, para vocês dizerem de onde são. Aluno, professor, departamento, universidade, curso, só para registrar, porque a gente vai ficar no chat com esse registro aí, principalmente das pessoas que a gente não conhece. Vai ser muito bacana saber quem participou aí. Então, nesse início aí, se vocês puderem postar, Beth já começou, como o nome de vocês aparece, basta dizer de onde é, se é professor, aluno, departamento, universidade, já fica um registro muito legal aqui para a gente. Ok. Então, para a gente não perder muito tempo, eu vou já começando aqui. A logística vai ser mais ou menos assim. Microfones, obrigado. Eu vou compartilhar minha tela, até porque o Meet tem uma dificuldade de você inserir a câmera durante a apresentação, eu acho que é mais conveniente se na hora que eu for apresentar, eu vou desligar minha câmera, até também porque a rede não está lá essas maravilhas final do dia, mas aí vocês vão estar me ouvindo e com os slides, eu acho que não fica uma coisa tão monótona. Aí, eventualmente, mais para o final, a gente pode abrir para perguntas e aí eu posso ligar a câmera de novo. Vamos ver como é que as coisas se resolvem, porque quando é muita gente, dependendo da quantidade de pessoas, fica até difícil todo mundo querendo falar ao mesmo tempo. Então, acho que a gente pode usar o chat para isso. O Carlos, como eu falei, meu aluno e professor da Unifolha, ele é o dono do Meet, então ele tem o poder de administrar, e ele pode, por exemplo, no chat, alguém caminhar pergunta, ou depois abrir, porque, de novo, é meio complicado se todo mundo quiser abrir o microfone e as câmeras ao mesmo tempo. Então, a logística é meio complicada, mas vamos lá. Vocês podem se manifestar pelo chat à vontade, durante a apresentação, inclusive, mas, em princípio, a gente vai tentar deixar as perguntas mais para o final. Então, eu vou compartilhar minha tela, vou desligar minha câmera, como eu comentei. Já agradeço mais uma vez a presença de todos. Nesse momento, a nossa expectativa foi batida por uma ordem de 6 vezes. Vocês devem estar aí já visualizando a minha tela, tem um slide branco, umas letras coloridas. Confirmem no chat se vocês estão conseguindo ver a tela, só para eu saber que está todo mundo visualizando. Dá para ver. Ok? Ótimo. Vou só colocar aqui no... Ok, estou aqui no meu celular também, só para saber o que está acontecendo. Então tá, então 5h40 mais ou menos.
eu estou com os slides aqui. Esse é tudo um trabalho em andamento, então, esse são o material que eu estou estudando recentemente. Então, tanto eu nunca apresentei o material, primeira versão, então qualquer erro, digitação, coisa mais que não tenha sido filtrada, é normal. E também eu não estou com muita experiência no Time, né? Então, vai ser tudo a primeira vez. Eu já agradeço a paciência de vocês. E eu tenho muito material, mais do que talvez o tempo permita, então eu vou tentar fazer uma apresentação aí no máximo uns 45, 50 minutos, mesmo assim, pode ser até que mais cedo, termine mais cedo, porque oficialmente eu estou no horário da minha aula do mestrado, então a gente tem um espaço de 1h40, que é a hora da aula, né? Teoricamente vai até 7, mas eu quero encerrar a apresentação bem antes disso. Se a paciência de vocês permitir que vocês fiquem até o final, a gente pode abrir para conversas. Então, não estranhe se eu começar a pular alguns slides, porque eu tenho mais material do que o tempo caberia para eu falar aqui. Eu também, outra observação é que os slides estão, vocês vão ver, né, alguns estão bem carregados de texto, que não é uma boa prática, a gente que é professor fica dando essas recomendações para os alunos, porque eu, na verdade, faço, às vezes, a apresentação como uma espécie de notas do que eu posso eventualmente escrever em artigos, etc. Então, eu vou colocando ideias e trechos de outras fontes que eu pego e copio aqui para dentro. Então, a minha ideia é ter uma base de conhecimento sobre um assunto na forma de slide. Então, às vezes, o slide tem mais texto, porque é o texto que eu achei importante colocar sobre aquele tópico e não necessariamente fazer aquele slide mais leve, mais limpo, com uma apresentação. Então, já estou aqui pedindo desculpa pelo um pouquinho de excesso de texto em alguns slides, que é normal. Como eu falei, é o ônus e bônus de estar fazendo a apresentação a primeira vez. Bom, esse tema, se você tiver algum problema, ou a minha voz, alguma coisa, vocês comentem pelo chat. Esse é um tema que é uma espécie de uma continuação de várias linhas de pesquisa que a gente tem feito aqui na universidade, na área de arquitetura de software, e arquitetura de software distribuído, e aí, dentro dessa ideia de arquitetura de software para sistemas distribuídos, tem esse que a gente chama de estilo arquitetural de microserviços, e isso é uma coisa que de uns anos para cá, daqueles temas que viram moda, né, ficam quentes, todo mundo fala, e então, eu já fiz algumas apresentações em outros contextos, na Unifor, em outras universidades, sobre a ideia de microserviço, desafios, tema de pesquisa. Então, essa apresentação não é uma apresentação que vai fazer toda essa introdução, todo o básico de microserviço, porque não era a intenção, porque o meu foco aqui é mais em como o próprio título fala, falar um pouco dessa experiência de quem usou microserviço, ou seja, conheceu, achou interessante, achou que tinha benefícios suficientes para serem tentado ser implantado nas suas organizações e em particular, em casos em que não deram tão certo assim, ou seja, onde quem tentou usar microserviços, no final acabou, e é o foco da palestra, acabou desistindo, abandonando. Então, outra coisa que eu já peço desculpa, porque o texto está em inglês, como eu falei, porque eu estou coletando material de muitas fontes, quase todas em inglês, então eu não fiz o trabalho de tradução, então o material está em inglês até por causa disso. Então, é isso que eu quero dizer com projetos que falharam, né, ou que fracassaram. São experiências de empresas que adotaram microserviço, com base numa série de suposições e benefícios esperados, e que no final abandonaram. Então, eu, recentemente, quem segue os blogs tecnológicos, tem alguns desses relatos foram postados em blogs e de grandes empresas, nessas sites como QCon e O'Reilly, e eles tiveram bastante repercussão. Eu achei interessante esses relatos, então não é experiência minha, nem de ter acompanhado de perto isso, foram relatos que estão disponíveis aí, só pesquisar no Google, mas eu achei curioso pegar os dois relatos, por isso que são dois projetos que eu chamei de que fracassaram, né, e compilar um resumo de cada um. Então essa parte é uma espécie de um resumão do que esses projetos relatam nesses blogs, nesses sites, painéis também, e no final um pouco de uma visão mais alto nível, comparando um com o outro, que é uma coisa que cada blog, cada
post sobre esses dois projetos no Fazem, eles falam das suas experiências particulares. Eu, no finalzinho aqui, eu vou tentar meio que olhar para os dois e tentar tirar alguma... o que eu chamei de lição, mas não é bem lição, é mais uma impressão de fora, né? Eu estando de fora, olhando esses dois casos. Então, é mais ou menos isso que vai ser a linha da apresentação. De novo, eu vou tentar não me alongar demais, então, dependendo da necessidade, eu vou avançar alguns trechos aqui. O roteiro da apresentação, outra coisa também, é como eu falei, que eu estou coletando material e juntando texto, então vocês vão ver que o roteiro da apresentação está muito com cara de artigo, né? Típico artigo de contribuições, questões de pesquisa, etc. Embora muito superficial, porque eu estou nessa primeira versão, mas a apresentação está com cara de artigo, então, para quem talvez tenha uma expectativa de uma apresentação mais show, aquela coisa, não vai ficar meio mais com cara de artigo, mas tudo bem. Então, vou falar um pouco da motivação, falar um pouco dos objetivos e das contribuições do que eu estou fazendo, quer dizer, aquela história de cara de artigo de novo, questões de pesquisa, basicamente é o que eu estou interessado em extrair dessas fontes, desses relatos que estão na internet disponível. Eu estou compilando aqui na forma, por enquanto, de uma apresentação, mas para frente, de repente, pode virar uma futura submissão de artigo. Os resultados, que basicamente é aqui o que eu tirei, o que eu extraí até agora disso, compilado na forma de slides aqui, uma discussão em cima do que foi extraído, a conclusão, e eu termino com vários links de blogs e sites que falam de assuntos relacionados ao que eu vou cobrir aqui. Eu vou compartilhar no chat o link para o PDF desses slides. Então, tem os slides que estão aqui, eu posso compartilhar o PDF, vocês vão ver que em vários slides eu tenho links para outras fontes, outros blogs, outros artigos. Então, com os slides, vocês podem facilmente acessar esses artigos. Depois eu compartilho no chat aqui o link dos slides. Quando a gente for compartilhar o vídeo, eu posso também compartilhar o PDF. Eu era para estar com o link aqui, mas eu não estou com ele à mão nesse momento, eu não vou parar para isso. Então, tá bom. Vamos avançando aqui. Bom, a motivação, tudo começa com essa história de microserviço, né? E, de novo, eu não vou aqui falar tudo o que é vantagem, desvantagem, né? Não é o objetivo, mas vou só dar uma resumida, né? Que é um estilo arquitetural, né? Ele é emergente no sentido que, vamos lá, 5 anos atrás quase ninguém tinha ouvido falar, né? E, embora ele seja uma evolução do que a gente chamava de arquitetura orientada a serviço, tem várias peculiaridades que caracterizam como algo novo, diferente do que se fazia antes, mas a ênfase dele é modularização, como todo projeto de arquitetura de software, mas com fronteiras técnicas claras, ou seja, a parte do sistema fica isolada efetivamente das outras partes. E a ideia de microserviço é que são serviços independentes. Talvez muitos de vocês, ou talvez a maioria de vocês já tenham um conhecimento ou interesse por essa linha, então até por isso eu não vou ficar me repetindo muito, mas para quem está vendo, talvez isso pela primeira vez, novamente, não é meu objetivo aqui fazer uma espécie de uma introdução ao básico de microserviços, certo? Isso fica para vocês pesquisarem isso depois. Então, a ideia, a gente chama que é o que está no título, né, de um monólito, que seria como os sistemas eram feitos até então, né? Embora o sistema pudesse ter milhares de linhas de código, milhões de linhas de código, milhares de classes, métodos, centenas de módulos, no final, o que ia para produção e execução era um componente só, que é esse monólito da esquerda aqui. Com o tempo, surgiram várias técnicas para como modularizar esse monólito de uma maneira mais tratável, gerenciável, que a gente pode chamar de um monólito modular, né? Embora ele seja colocado em produção como uma unidade só, mas internamente você pode ter dezenas, centenas de desenvolvedores trabalhando em diferentes partes desse sistema, com testes unitários, de integração, etc. Mas, no final, eles continuam sendo, do ponto de vista da produção, um sistema só único. E microserviço, que é essa tendência, né, de 5 anos para cá, as partes elas compõem o sistema, mas as partes são independentemente implantáveis, gerenciáveis, versionáveis, escaladas. E aí a analogia aí é com esses bloquinhos de Lego que é mais fácil você desmontar, remontar de várias maneiras, o que não acontece com um
o monólito modular, o monólito mesmo como um todo. Então, de novo, essa é a ideia, né? Os microserviços são... um sistema passa a ser composto por muitas pequenas partes, onde as pequenas partes são sistemas em si independentes. Você pode executar, escalar, gerenciar. Então, literalmente, são vários sistemas interagindo. E o nome micro é porque eles não podem ser muito grandes, porque você força com que cada sistema seja individualmente mais fácil de você implementar, depurar, testar, gerenciar, etc, etc, etc. Tem muita informação sobre microserviços, tem muito texto e blog, inclusive já em português, muito vídeo no YouTube sobre isso, então quem tiver interesse, tem muita coisa para ser encontrada na internet. Isso surgiu, como eu falei, mais ou menos 5 anos atrás, já existia antes, mas ainda no contexto de algumas grandes empresas. Depois ele foi, esse estilo arquitetural foi sendo popularizado como algo a ser recomendado para a comunidade de engenharia de software como um todo. Então, digamos, a propaganda boca a boca de quem adotava isso começou a se espalhar, começou com as grandes empresas, como Amazon, Google, Netflix, e hoje todo mundo só fala em microserviços. Então, veio da indústria, e como não era de se estranhar, a academia, embora a reboque, né, também hoje tá um tema quente, tem artigo de microserviço, tudo quanto é conferência de engenharia de software, conferências, workshops, e projeto de pesquisa, como é o nosso caso aí aqui na Unifor. Então, microserviço, não surpreendentemente, com as promessas de benefícios, virou uma tendência, né? E aí tem tudo a ver com a história da computação em nuvem, elasticidade, e aí microserviço veio bem como um modelo de arquitetura bem alinhado com todas essas novidades, e que, por exemplo, não fazia sentido falar de microserviço 10, 15 anos atrás, quando o software era rodado num data center próprio, com poucas máquinas, por exemplo. Então, todas essas tendências tecnológicas combinaram com o que a gente chama de hoje de aplicações nativas de nuvem, onde microserviço é a parte da arquitetura, do estilo arquitetural. E essa tendência, essa popularidade, né, muitas empresas indo atrás, isso explodiu, por exemplo, em livros, né, em blogs, como eu falei. E aí, só para vocês terem uma ideia, então, um conjunto representativo dos livros que foram lançados. Se vocês forem na Amazon e digitar lá microserviços, fazer a busca, vai aparecer uma lista grande de material. Então, tem microserviços para todos os gostos aí, todas as arquiteturas, linguagens, e aí vem logo um autor e escreve um livro de microserviços para a linguagem tal, e aí todo mundo para ter esse público-alvo. Então, isso aí, esse mercado editorial também reflete muito esse interesse da própria indústria, porque esses livros todos, como vocês, para quem conhece, tem como público-alvo desenvolvedores, né? Não é bem livro acadêmico, né? Mas, por exemplo, livros novos de engenharia de software, como o livro lançado por um colega nosso da UFMG, o Marco Túlio, que está lançando um livro aberto, que ele montou para os alunos dele, e que é um curso de engenharia de software moderna, em português. Aliás, recomendo para quem tem interesse, principalmente para quem dá aula. E, por exemplo, lá no livro dele de engenharia de software moderna, lançado esse ano, 2020, tem lá o capítulo de arquitetura que fala de microserviço, né, também. Então, em resumo, já chegou nos livros acadêmicos que se ensina na universidade, né? Então, o microserviço já tomou conta todo desse cenário, inclusive chegando nos bancos de sala de aula das universidades. Tá, então isso aí é a parte do sucesso, né? A parte de que todo mundo tem interesse, todo mundo quer ser igual a Amazon, quer ser igual ao Google, quer ser igual a Netflix, todo mundo está querendo usar microserviços, todo mundo vendo nas vantagens, né? O apelo, mas como não é o mundo real, nem tudo são flores, né? E às vezes não contam a história toda quando você vai adotar microserviço, não é só caminho feliz. Então, apesar dos benefícios potenciais, tem uma série de desafios para se adotar esse estilo arquitetural, né? Então, o preço que se paga para ter todos esses benefícios alegados, né, como entrega rápida, melhor escalabilidade, grande autonomia. De novo, não estou aqui, não vou fazer aqui uma introdução básica, mas autonomia para cada microserviço poder ser implementado na linguagem que a equipe quiser,
poder escolher seu banco de dados e não depender de decisões que tem que ser negociada com o restante da equipe, você tem que pagar um preço, e que tem, em alguns trabalhos na literatura, eles chamam são as dores e ganhos, né, que em inglês soa como rima, né, gains and pains, né, o que você ganha e o que você sofre ou perde quando usa microserviços. Né. Isso tem vários trabalhos, inclusive na literatura, eu vou falar de alguns deles que já tentaram fazer essa classificação, essa taxonomia, trabalhos que entrevistam desenvolvedores, leem fontes da literatura cinza, como a gente fala, por exemplo, blogs e vídeos de pessoal da indústria, pessoal da Netflix, do Google, da Amazon, falando da sua experiência. Então, eles compilam e o que se ganha, o que se perde, quais são os benefícios, quais são os riscos de usar microserviços. Tem muito material, vou dar alguns exemplos aqui. Mas o que eu não tinha, digamos, visto com muita frequência ou com muita ênfase, e que começou a surgir mais agora, são os casos de insucesso, né? Ou, como eu estou falando aqui, os casos onde adotar uma arquitetura de microserviço não é uma decisão de projeto que, no final, ajuda e traz todos os benefícios para aquele sistema, para aquela organização, né? Então, os casos onde microserviços, na verdade, acabaram se mostrando como uma decisão de arquitetura ruim, que para aquele sistema, para aquela equipe, para aquela organização, não foi a melhor solução, e, às vezes, para descobrir que não era a melhor solução, teve que migrar, implementar, usar, sofrer, e aí tem aquela história, estou sofrendo porque eu não sei fazer direito, porque eu sou inexperiente, ou tem uma hora que não adianta, não sou eu, não é, o contexto microserviços que não são a melhor solução para o meu caso. E aí, como eu falei, já começaram a surgir esses relatos, e foram esses relatos que me interessaram, e eu estou fazendo esse material aqui, né? Que quando você usa microserviço, você desmembra o teu sistema em um monte de serviços independentes, mas no final o resultado não é muito melhor do que quando você tinha um sistema monólito gigantão. Então, você se ganha toda a complexidade, mas não ganha os benefícios, tá? Então não vale a pena. Então são esses relatos de quando é que microserviços não deram certo, que eu me interessei por coletar essas informações e compilar esse material aqui. E, de novo, desde o início, nunca ninguém falou que microserviços eram fáceis de serem implementados e que era só decidir usar e correr para o abraço, né? Sempre falaram desde o início que não era bem assim, desde os primeiros proponentes. Um deles é o Sam Newman, que está aqui no slide, e que ele é talvez um dos nomes mais conhecidos nessa parte de microserviços, porque ele era da empresa Thoughtworks, que alguns de vocês devem conhecer, de consultoria e engenharia de software. Inclusive tem filial no Brasil. Ele trabalhou muitos anos na empresa de consultor, e ele foi, por exemplo, o primeiro autor de um livro de microserviços que saiu em 2015, esse livro que está aí à esquerda de vocês, o Building Microservices. 2015 foi o primeiro livro lançado com microserviços como foco. Hoje tem um monte que eu mostrei ali, e ele foi o pioneiro. Então, ele é muito citado, e ele fez esse livro baseado na experiência dele e da equipe da Thoughtworks em consultoria e implantação de microserviços em várias organizações com que eles trabalham. Então, ele tinha muita experiência. Mais recentemente, ele lançou, agora em finalzinho de 2019, esse livro que está à direita aí, que é focando na migração dos sistemas monolíticos para microserviços, que é um problema muito procurado, mas questões são muito recorrentes de quem está tentando usar microserviços, principalmente para quem tem um sistema monólito, que está passando por todos os problemas que dizem que os microserviços vão resolver, e aí as organizações estão interessadas em saber como migrar, né? Então, você não vai começar do zero, você vai migrar ao que já existe. Esse é o foco do livro do Sam Newman mais recente, esse monólito para os microserviços. Então, o Sam Newman tem muita experiência nisso, ele dá muita palestra, então as pessoas ouvem muito o que ele tem a dizer. E no livro mais recente, ele diz que qualquer empresa ou equipe que queira adotar microserviços tem que se fazer 3 perguntas antes de tomar qualquer decisão, né? O que você espera atingir? E que, portanto, você acha que microserviços vão ser o meio para chegar nesse fim? Se você considera outras alternativas para atingir esses objetivos que não seja só microserviço, e se você decidir ir adiante, ou seja, não, eu acho que microserviço vai ser o caminho, como é que você vai saber se você está indo na direção dos objetivos ou se você está só
entrando por um caminho que no final vai ser frustrante, né? Então, isso parece livro de autoajuda, mas a ideia é que se você fizer essas perguntas, se você se fizer essas perguntas, você não vai ter tanta frustração, por exemplo, descobrir depois que microserviços não deram certo. E o esforço para migrar é muito grande, né? Então, até que ponto as pessoas no mundo real, no mundo prático, né, de desenvolvimento de software, está seguindo esses conselhos, já que microserviços, o que acontece, viraram moda, e de repente, se você não disser que está fazendo microserviços, parece que você está no passado. Então, as pessoas se empolgam, entram nessa bolha e todo mundo tem uma hora que não precisa mais explicar por que é microserviço. É microserviço porque se não fosse, eu estaria atrasado. Então, o Sanima lembra que microserviços não são objetivo. Usar microserviço, por si só, não é o objetivo que você quer atingir. Ele tem que ser o meio, né? O que é óbvio, né? E que você não ganha se você disser, pronto, migrei para microserviço, agora vai ser tudo maravilhoso. Então, ele, Martin Fowler e outros que são os pioneiros propondo esse estilo, já diziam isso desde o início, mas, pelo jeito, as pessoas não têm seguido muito o conselho, não, e estão adotando pela moda. Aqui é o resultado de um estudo, de um survey que o pessoal da O'Reilly fez, entrevistando desenvolvedores. É um estudo longo, o link, eu tenho o nome do material, depois, quem quiser interessado, só é Google, isso está disponível na internet. Mas eles fizeram várias perguntas, e uma delas eu selecionei aqui, que é essa. Se, no geral, microserviços foram bem-sucedidos na sua organização. Né? E aí, compilaram respostas, e aí, em geral, você vai ver aqui o azul aí, que é foram sucedidos até um certo ponto, sucesso mesmo absoluto, menos de 20%, que é o verde, algum sucesso, alguns problemas, o amarelo, e é o que eu estava achando curioso, os casos onde o pessoal está admitindo que a coisa não foi tão fácil como tinha imaginado, né? Em geral, fracassou, sem nenhuma esperança. No final, a gente fez microserviços, mas criou a famosa bola de lama distribuída, né? Está tudo distribuído, mas no final é uma coisa quase que ingerenciável. Né? É o pessoal que não conseguiu, né? Ou seja, com todos os benefícios, e todo mundo com boa fé de achar que microserviço para aquele projeto que eles estavam trabalhando, essa é uma boa solução, o resultado, aparentemente, apesar de não ser muito, né, não ser a maioria dessa resposta, mas é significativo de ter um número razoável de respostas negativas. Subentende-se aí também que talvez alguns desses desenvolvedores participaram de projetos que no final eles desistiram e abandonaram porque não deu certo, que é o foco aí dos projetos que eu vou falar. Isso já se falava antes, isso é um Twitter de um engenheiro do Google, que é muito conhecido também, dá muito painel sobre aplicações de nuvem, microserviço e container, e ele falou predição para 2020, né? As aplicações monolíticas, né, que é aquela que é o oposto do microserviço, vão voltar em estilo, depois que as pessoas descobrirem que fazer aplicações monolíticas distribuídas não tem nenhuma vantagem. Detalhe, previsão para 2020 é o que nós estamos, os dois relatos, né? Um é de 2018, o outro é mais recente, 2020, mas só que esse Twitter dele é de 2017, né? Então ele já vinha dizendo isso antes. O relato mais antigo dos dois que eu vou resumir aqui é de 2018, então ele já estava falando isso, né? Viu a onda, a popularidade, a bolha dos microserviços, e muita gente, ele desconfiando que muita gente literalmente quebrar a cara tentando nadar nessa onda e não conseguindo usufruir dela como esperar. Então, o objetivo aqui é analisar o que você ganha e que você perde com o microserviço e olhar para esses projetos que não deram certo. Então, o que eu fiz foi, basicamente, antes de ir para os projetos e ver o que eles estavam falando que deu certo, o que eles estavam falando que não deu certo, eu peguei a literatura para ver o que diziam que era de ganho e perda, benefício e desafios de microserviços. Então, eu fui alguns artigos que já tinham feito estudo desse jeito, dessa natureza, para pegar uma lista de vantagem e desvantagem, digamos assim. Aí, quando eu fui para analisar os relatos desses dois projetos que disseram que não, usaram microserviços e não deu certo, eu fui ver se o que eles disseram que deu certo estava na lista do que seria vantagem esperada, o que eles disseram que não deu certo estava na lista do que seria riscos de usar microserviços, e fazer esse cruzamento. Isso é mais para não ficar só uma análise, um resumo puro e simples do que os dois projetos fizeram. Então, eu olhei para os dois projetos,
e vi o que eles consideraram de foi bom e que foi ruim, mas com esse prisma do que a literatura dizia, para ter uma ideia se tinha algum alinhamento, se batia alguma coisa, que é o que eu faço no final, que é olhar o que a literatura dizia e o que os dois projetos relataram e tentar fazer uma espécie de um cruzamento para ver se as coisas estavam alinhadas. Aí, do ponto de vista da pesquisa mais formal, né, eu defini 3 questões de pesquisa que refletem os objetivos, que a primeira pergunta é o que a literatura fala de o que você ganha e que você perde com o microserviço, e nesses projetos que relatam caso de insucesso, quais foram os fatores críticos que levaram eles a abandonar, quando é que eles disseram, não, isso aqui está tão ruim que não vale mais a pena continuar, ou seja, qual foi o risco, e no caso desses projetos, foi grande o suficiente para eles desistirem, né, que é uma decisão que não é de graça, né? E se eles desistiram, será que mesmo assim não tinha alguma vantagem dos microserviços que eles chegaram a reconhecer, mas que ao desistir eles tiveram que abrir mão? Né? Ou seja, eu com o microserviço ia ganhar isso, só que como eu perdi muito, eu vou voltar para o monólito sabendo que eu vou perder naquilo que eu já tinha ganho com o microserviço, ou seja, o que eu abri mão, né? O que era bom, mas que por causa do que estava me dando problema, eu abdiquei. Uma espécie de um trade-off quando você volta para uma arquitetura monolítica. E a terceira questão é justamente essa correlação entre o que foi relatado nos projetos que não deram certo e o que a literatura dizia daquilo que estava lá na questão 1. Então, só para botar um frame de questão de pesquisa naquilo que eu andei extraindo nos meus estudos recentes sobre esse tema. Então, vou agora apresentar o que eu encontrei estudando esse material. Então, o grosso da minha apresentação, do restante da minha apresentação, vai ficar aqui na parte de resultados. E aí, se o tempo for avançando muito, eu pulo boa parte dos detalhes e vou lá para a parte final. Então, a questão 1, que é quais são os perdas e ganhos de microserviço, eu peguei 3 artigos recentes que tinham feito justamente isso. Então, eu listei os 3 aqui. Os 3 são 2018, 2019, 2019, são então, relativamente recentes. E todos eles tinham essa ideia de, na prática, o que microserviço oferece de bom e de ruim. Né? Como, geralmente, quem faz a pesquisa na academia não tem essa experiência, eles fizeram aquilo que a gente chama, às vezes, de análise da literatura cinza, que é ir nas fontes, ou seja, eles foram nos blogs da indústria, nos vídeos da indústria, que é o caso desse primeiro artigo, do que a indústria, os blogs, os próprios desenvolvedores estão relatando de que eu ganho e que eu perco com o microserviço. Então, esse é o foco do primeiro artigo. O segundo artigo e o terceiro são, os 2 relatam resultado de surveys ou entrevistas com desenvolvedores. Então, os pesquisadores fizeram os questionários, fizeram entrevistas online ou pessoalmente com pesquisadores e coletaram deles o que eles achavam que tinha de bom e de ruim com o microserviço. O segundo artigo foi feito com profissionais na Alemanha e o terceiro com profissionais da China. Então, eles estão basicamente fazendo isso que eu queria fazer aqui, só que como são 3 fontes diferentes, nem sempre tem a mesma lista, tem algumas coisas em comum e outras não, uns têm um nível de granularidade menor, outro maior. Eu peguei 3 de propósito para ter uma ideia do que estavam falando de ganhos e perdas com microserviço. Então, eu vou passar aqui rapidamente, porque não é muito foco aqui, do que eu achei nesses 3 artigos. Então, o primeiro basicamente, eu digo, aqueles slides que eu falei que são carregados, mas como é que eles fizeram essa coleta desse material que está nesse artigo. Então, eu faço um resumo aqui. Mas eles focam em coisas operacionais e técnicas, por exemplo, no foco em a parte de organização da equipe, a parte de cultura da empresa, que também é importante, eles focaram mais na parte técnica, né? E analisaram a literatura CIS e foram atrás desses ganhos e perdas. Basicamente, eu resumo aqui nesse tabelão, não importa muito ver, porque, de novo, é só para eu saber o que tem, mas eles classificam os ganhos, por exemplo, em categoria no estágio de projeto, estágio de desenvolvimento, estágio de operação, e aí depois tem alguns interesses, e essa coluna de ganhos reportados seria o que eles listam como sendo os ganhos dos microserviços. E essa terceira coluna é basicamente eu tentando abstrair uma lista um pouco mais alto nível. Então, a lista do que seriam outros termos para representar aquilo que o artigo
listou como sendo ganhos. Porque aí eu quero ver, usar os mesmos termos também nos outros 2 artigos e ter uma lista minha para olhar para os projetos que fracassaram e ver o quanto desses ganhos os projetos que fracassaram obtiveram e quanto eles não obtiveram. Não vou entrar em detalhe aqui, mas é basicamente, por exemplo, a autonomia do serviço é um ganho. Eu posso modificar, escalar ou escolher a linguagem que eu quiser para implementar cada serviço sem ter que ficar dependendo da linguagem, das tecnologias dos outros serviços. Por aí vai. Então, eu não vou entrar no mérito aqui, mas eu estava compilando essa lista de ganhos a partir desse artigo. E aqui é a lista de perdas, que o artigo também classifica na mesma taxonomia, projeto, desenvolvimento, operação, e tem uma série que eles chamam de perda. Por exemplo, a complexidade arquitetural é um problema. A arquitetura de microserviços tem muito mais partes para serem cuidadas, então dá muito mais trabalho ter uma arquitetura convencional. Parte de operação, tem muito mais partes em movimento para eu cuidar, escalar, alocar recursos do que um sistema que é uma unidade só, e por aí vai. Então, uma série de preços que eu pago para usar microserviços. Então, foi isso que eu tirei desse primeiro artigo. O segundo, que é baseado em entrevista com profissionais da Alemanha, a mesma coisa, eu descrevo um pouco qual foi a metodologia que eles utilizaram. Eles entrevistaram 71 profissionais de software da Alemanha, de diversas indústrias, e fizeram um formulário. Então eles meio que compilaram um formulário e pediram para os profissionais julgarem, né? Você acha que esse item é um ganho importante ou não é? E aí cada um no formulário preenchia, e no final eles viam aqueles itens que foram os mais bem votados, por exemplo, os mais bem ranqueados. Né? E aí você vê aqui, por exemplo, vantagem de microserviços de acordo com os profissionais que eles entrevistaram. Alta escalabilidade, elasticidade foi o mais votado. Alta manutenibilidade, né? Por aí vai. Né? Alguns, por exemplo, um dos itens que eles colocaram lá no final da tabela é uma atração a mais para o empregador se ele usar microserviço. O pessoal que fez esse artigo colocou isso como item, né? Se eles achavam que dizer que a empresa estava usando microserviço tinha como vantagem atrair funcionários querendo trabalhar com algo que estava na moda de mais de ponta, né? E os próprios profissionais não deram muita bola para essa vantagem, não. Vocês podem ver que essa atratividade aí para o empregador não foi bem votada. De novo, também para mostrar que o que eles consideraram como ganhos e perdas, né, são de natureza diferente do que o outro artigo considerou. O que eu fiz foi tentar ver o que o artigo fala e reporta do ponto de vista dos mesmos conceitos que eu abstraí aqui, para eu ter uma lista meio que unificada do que se ganha com microserviço e do que se perde. Eu fiz a mesma coisa para perda, né? Algumas coisas curiosas aqui, por exemplo, resistência do Ops. Eu não falei de DevOps aqui, mas tem a ver com a cultura quando você adota microserviço, e pode ter equipes ou funcionários da empresa que são resistentes a mudar a cultura, e por isso pode ser um desafio para adotar microserviço, porque não é só a arquitetura técnica, e sim a maneira de fazer o software, de operar o software. Né? Então, é uma série de resistência dos desenvolvedores, porque no microserviço a gente diz que você desenvolve, mas você também opera e gerencia o sistema em operação, que é uma coisa que a cultura, digamos, tradicional não previa. Quem desenvolve entregar na mão do pessoal da produção, e quem cuida do sistema em execução não é quem desenvolve. Né? E aí tem toda essa questão aí de cultura organizacional que o primeiro artigo não cobriu. E por aí vai, eu não vou entrar em detalhe aqui muito. E por último, esse com o pessoal da China, que entrevistou, aqui já bem menos gente, 13 profissionais de 13 empresas da China, mas eles pegaram, segundo eles, gente bem experiente, que já tinha feito sistemas com microserviço, era experiente. Eles pegaram as características básicas do microserviço conforme era descrita nos blogs mais conhecidos de microserviço, e pediram para os 13 profissionais também julgarem, ranquearem, e aí essas são digamos, as características que eles consideram mais importantes. De novo, só para saber o que o artigo fala, eu queria no final uma lista de ganhos e perdas mais genérica. Então, não vou entrar em detalhe aqui para a gente não perder muito tempo. E aqui eu faço um sumário, né, da minha lista, que está à esquerda, e as fontes onde esses meus itens são mencionados. Então, os mais populares estão em cima, os menos citados estão embaixo, mesma coisa para as perdas, e basicamente era essa a ideia. Bom, vamos avançar para o que interessa aqui, que é os 2 projetos.
Então, eu achei, são os dois projetos que, na verdade, estão sendo mais falados, são os dois projetos onde microserviços foram adotados. A equipe desistiu, chegou o momento que eles desistiram, e a versão seguinte do sistema foi monolítica novamente. Então, foi um parto nesse sentido de voltar para uma arquitetura diferente, mas eles decidiram por uma série de razões que não valia a pena continuar. Então, eu vou falar um resumo rapidamente da experiência desses dois projetos aqui. O curioso é que, embora dois não seja um número muito pequeno, o primeiro é um típico caso de um sistema proprietário que era feito de forma monolítica. Eles estavam com uma série de problemas, acharam que microserviço ia ser uma boa, migraram para microserviço, e depois de um tempo desistiram e voltaram para uma arquitetura monolítica. Então, teve as três fases. O Istio é um outro sistema, é um sistema de, eu já falo dele, ele é uma coisa mais recente, uma ferramenta bem mais recente. Ele já começou como microserviço, a primeira versão do Istio já foi feita com microserviço, o microserviço já era um objetivo quando eles fizeram o sistema, só que mais recentemente eles acharam que não valia a pena, e a nova versão do Istio, lançada, por exemplo, esse ano, é monolítica. Então, é curioso porque os caminhos são diferentes, né? Até para as situações serem diferentes do ponto de vista dos motivos e das razões que levaram eles a tomar essas decisões. Esse material, né, da experiência que não deu certo, eu coletei desses blogs, como eu falei, tá aqui listado. Esse primeiro blog aí é do pessoal dessa empresa Segment, que tem um produto, né, e é curioso, ele fala goodbye microservice, né, de centenas de problemas, de crianças problema para uma estrela, né, ou seja, fazendo analogia com tem um monte de parte, agora tem uma só que resolve tudo. E outro blog, o pessoal que relata a experiência do Istio, e o nome do blog também é sugestivo, que é Istio como um exemplo de quando não usar microserviços. Ou seja, eles estão explicando por que eles usaram e desistiram. Outro blog é um blog da documentação do Istio, que também explica bastante coisa das razões pelas quais eles decidiram alterar a arquitetura de microserviços para monolítica. Então, o que eu vou mostrar aqui é um resumo do que esses blogs, essa documentação relatam. Então, eu vou ter que avançar, porque eu estou já atrasado aqui, mas vamos lá. Então, o Segment é um produto de uma empresa que, basicamente, ela coleta eventos dos vários aplicativos da empresa e manda isso para serviços externos de Data Analytics. Então, o produto fica dentro da organização e ele instrumenta vários aplicativos e software, tudo que os usuários da empresa utilizam. Ele coleta dados sobre o uso e sobre os usuários desses aplicativos e gera um monte de relatório de análise de dados para a empresa tomar a decisão. Então, o produto é um produto que coleta dados e os serviços de Data Analytics são serviços externos, como o Google Analytics, por exemplo, que o produto deles seria esse círculo verde, invoca e passa os eventos para serem processados nesses serviços externos, então eles têm vários plugins aí para isso. Então, esse blog dessa experiência foi feito por essa desenvolvedora chamada Alexandra Nonan. Eu já vi ela em vários painéis e vídeos relatando isso, ela é convidada para vários painéis desses para contar, porque ela documentou bem essa experiência de por que foram para microserviço, tinha um monolito, né, um monólito, e por que desistiram e voltaram para o monólito, né? Basicamente, resumindo a história, eles tinham alguns objetivos, migraram e começaram a ter uma série de problemas decorrentes de agora terem microserviços, ao ponto de eles dizendo, se não dá, a gente tem que fazer alguma coisa, e essa coisa foi desistir. Eu vou falar muito rapidamente do que foi, até porque tem muita coisa aqui e o tempo não permite. Mas aqui é mais ou menos uma ideia, eles tinham uma API que as aplicações chamavam e basicamente tinha que acumular eventos e mandar para ser processado nesses serviços externos. Então, como eram vários serviços externos, no início era um worker, né, um serviço, uma fila, que eles publicavam esses eventos, esse worker consumia o evento da fila e distribuía conforme o seu destino, eventos para o Google Analytics, eventos para outros serviços. Então, a fila era o monólito deles. Todo mundo gerava eventos nessa API, era enfileirado, e aí esses eventos eram tratados, sendo enviados para serem processados no destino. Então, era bom para eles, porque quem publicava o evento não tinha que saber a API de cada destino. Então, essa fila única, ela criava uma única saída. Então, se você quisesse colocar mais serviços externos para tratar evento, você alterava esse worker,
mas quem publica o evento na API não precisava saber. Então, você simplificava a publicação do evento para quem invoca a API, não precisa ficar tratando de cada serviço externo de forma diferente. Essa fila abstraía, esse work abstraía. Problema. Quando um serviço externo estava lento ou não respondia, eles fizeram o worker para... Então, ele não conseguia mandar o evento para o serviço externo, ele enfileirava o evento na fila de novo para ser tentado depois. Então, quando um serviço estava falhando muito, todos os eventos que eram para ir para ele voltavam para a fila continuava grande, ele não conseguia esvaziar a fila. E aí, novos eventos que iam para um serviço externo que não estava lento, não eram processados, porque eles iam para uma fila que tinha todos os eventos do serviço que estava lento. Então, a fila juntava evento de quem estava respondendo bem e evento de quem não estava respondendo lentamente. Aí, no final, um serviço ou alguns serviços ficavam lentos, a fila crescia muito, atrapalhava a vida de todo mundo. Então, eles tinham um problema sério. Então, uma fila só estava pagando o preço de qualquer evento, serviço externo, dá problema. Então, eles achavam que isso não era uma boa solução. Se eu quero publicar um evento que vai para um serviço que não está com problema, por que ele tem que ir para uma fila onde estão todos os eventos que não estão conseguindo serem encaminhados para o serviço que está com problema? Se eu quero invocar o serviço A, por que eu tenho que ficar esperando o fato do serviço B estar lento? Porque quando eu mando direto para o A, e quem precisa do B, que fica esperando o B. Então, essa foi a ideia deles de criar uma solução e desmembrar esse worker em vários workers separados para cada serviço externo. E aí veio a solução deles de microserviço. Então, você roteava, então, se tinha um serviço externo lento, só o worker daquele serviço externo ia sofrer, os outros trabalhavam em paralelo e não teriam um problema. Então, eles isolavam um microserviço do outro, se um tivesse lento, o outro não era afetado. Então, parecia uma ótima solução. Problema. Eles fizeram cada microserviço no seu próprio repositório, né? E criaram, como os microserviços todos encaminhavam eventos para o mundo exterior, eles tinham muita funcionalidade comum, por exemplo, tratamento de HTTP, conexões, etc. Então, eles tinham bibliotecas compartilhadas entre os vários microserviços. Então, quando você alterava uma biblioteca, os microserviços reutilizavam a funcionalidade daquela biblioteca. Aí que os problemas começaram a aparecer. De novo, tem muito texto aqui, mas eu vou só falar rapidamente. Basicamente, toda vez que eles mexiam numa biblioteca, como a biblioteca era reutilizada por todos os microserviços, eles tinham que testar em todos os microserviços. Então, fazer uma mudança numa biblioteca dessa era um trabalho danado, porque tinha muito microserviço utilizando aquelas bibliotecas. E tinha que testar cada um, porque eles são independentes, tinha que testar cada um separadamente. Chegou uma hora que eles faziam tanta mudança nas bibliotecas de como encaminhar eventos para fora, que para não ter que testar todos os microserviços, os desenvolvedores começaram a fazer uma cópia local da biblioteca e modificava aquela biblioteca só para o serviço que estava precisando daquela mudança e não atualizava a versão para os outros serviços, portanto, não precisava testar os outros. Chegou uma situação que cada biblioteca compartilhada tinha N versões, quase que cada versão específica de um determinado microserviço. Então, eles perderam o controle total das alterações que eles faziam, porque as bibliotecas compartilhadas precisavam ser, toda vez que modificadas, ser testadas com todos os microserviços que eles tinham implantados. E o detalhe é que eles continuavam criando novos microserviços e a lista de microserviços estava crescendo rapidamente. Por exemplo, aí no final está dizendo assim, eles introduziam praticamente 3 microserviços por mês em média naquela arquitetura, nessa arquitetura que está aqui. Então, esses azuis aí, na verdade, cresciam em 3 por mês. Então, eram muitos. Estava dando cada vez mais trabalho. Ao ponto que eles disseram, não, isso não dá certo. Não. E aí eles desistiram e voltaram para uma situação centralizada, que ela é altamente escalável e ela não tem o problema de enfileirar todo mundo na mesma fila, mas ela não é feita de processo separado. Então, é uma arquitetura monolítica mais eficiente que a original, mas ela não é microserviço, ela é um processo só, com um monte de threads internamente. Só para vocês terem uma ideia, quando eles fizeram essa migração de volta para o monolito, eles tinham mais de 140 microserviços separados. E esses 140 microserviços compartilhavam mais de 120 bibliotecas.
no final, todas as bibliotecas viraram biblioteca única, do único serviço, que é essa bola verde aí. E aí, com isso, eles conseguiram resolver a questão da pulverização das bibliotecas sendo copiadas para cada serviço ter sua versão local. Vou avançando aqui, mas basicamente eles conseguiram controlar os problemas dele de manutenção e ficaram muito mais ágeis para cuidar do serviço, porque o serviço agora era um só, é muito mais fácil cuidar de um do que cuidar de 140. Né? Mas eles também tiveram perdas, por exemplo, isolamento para falha. Se tiver um bug, uma falha, e o serviço monolítico cair, cai a entrega de eventos para todo mundo. E isso eles não tiveram como resolver voltando para monolito. Né? Outros detalhes também, é mais difícil fazer caching, porque todo mundo compartilha o cache é atualizado toda hora, quase não dá para reusar o cache, porque tem muito serviço interno, antes era mais comum, cada microserviço tem um cache mais útil, mas eu não vou entrar em detalhe aqui, que não foi um motivo só, e obviamente se você mudar uma biblioteca que é compartilhada por todo mundo naquele monólito, se você fizer alguma coisa errada, todo mundo vai sofrer, e você também tem esse problema. Então, trade-off, né? Você ganha no canto e perde no outro. Eles tiveram que decidir que o que eles iam ganhar valia a pena em relação ao que eles iam perder, como, por exemplo, o isolamento das falhas. Aí tem um apanhado geral do que eles disseram, que está lá no blog, eu também não vou pular aqui, vou para o próximo rapidamente. O Wisht é bem mais simples. O Wisht é um service mesh, para quem conhece, é uma das tecnologias muito usadas em microserviço, que para gerenciar aplicações de microserviço em nível de proxy, você administra a comunicação entre os microserviços. Foi lançado em 2017, é bem recente, para o IBM, Google e Lyft. Hoje é um serviço open source, tem várias versões, é mantido por essas empresas grandes, mas tem muito mais contribuidor do que essas empresas. Basicamente, o Istio, ele administra a comunicação entre os microserviços através de vários proxies que são implantados junto com as instâncias da aplicação, e você tem que ele chama de data plane, que são os proxies, e tem o control plane, que é um painel de controle que fica configurando esses proxies e coletando métricas e administrando. Por exemplo, ele pode mudar a maneira como as instâncias da aplicação se comunicam de forma de protocolo de segurança, mecanismo de gerenciamento de tráfego, por exemplo, quantas requisições vão para a versão mais recente, quantas requisições vão para a versão canário, etc. Essa é uma arquitetura genérica, e originalmente o Istio nasceu para gerenciar a comunicação entre microserviços, então ele já foi feito para um mundo de microserviços. E a arquitetura original, não sei se dá para vocês verem, porque a figura é bem com cores muito fracas, né? Ele tinha uma série de componentes, que é a parte do control plane, de controle. Vocês podem ver aí que são 5 componentes que fazem parte do control plane. Todos eles eram serviços independentes, ou seja, uma arquitetura de microserviço, composta só por 5 microserviços, mas eles eram processos independentes, cada um podia ser implantado de forma independente, isolados um do outro. O Istio, feito para aplicações de microserviços, usava uma arquitetura de microserviço nos seus componentes do seu control plane. E aí, eles listaram o que eles esperavam de ganhar com essa arquitetura de microserviços. Os ganhos eram típicos, né? Independência de tecnologia, eu posso implementar um componente numa linguagem, outro componente em outra, posso usar uma tecnologia num serviço e outra tecnologia em outro, são todos independentes. Então, eles tinham todas as expectativas de ter uma arquitetura de microserviço e usufruir dela. Poder escalar de forma independente, segurança isolada, etc. O que aconteceu deixa eu ver aqui. O que aconteceu foi que em 2016, eles lançaram a versão 1.5, foi agora em março, já está na 1.6, e eles desistiram da arquitetura de microserviço, todos aqueles 5 componentes que estavam lá no painel de controle viraram um serviço só. Que essa figura aí está bem mais simples agora. Tudo que aqueles 5 fazia, esse aí faz sozinho. E eles tiveram que explicar lá nos blogs por que eles fizeram isso, né? Por que eles decidiram isso. E a razão é que tudo ficou mais fácil, porque ter um só é muito mais fácil de lidar do que ter 5, que a pergunta passa a ser, por que fizeram microserviço do início, né? Por que não fizeram... E a ideia é que, na verdade, eles descobriram que eles não precisavam de microserviço. Por exemplo, todos os 5 eram atualizados juntos. Todos os 5 eram operados juntos. Todos os 5 eram
implantados juntos. Então, eles, na verdade, eram um todo que decidiram lá atrás fazer separado. E como eles tinham uma pressão para simplificar o processo de instalação e configuração da ferramenta, ter um serviço só era muito mais fácil do que ter vários. Então, eles voltaram para uma arquitetura mais simples e combinaram todos os microserviços num só. Né? Então, todas essas vantagens que você tem de ter um só, obviamente que é natural. O que eles perderam? Eles, na verdade, no blog não falam muita coisa, mas o pessoal que comentou no blog ficou perguntando, se vocês não confiavam na solução de microserviços de vocês, quem é que garante que vocês vão confiar na solução monolítica? Né? E se vocês fizeram uma mudança tão radical assim na arquitetura, quem é que garante que não vão fazer outra mais para frente, porque vocês não sabem o que vocês querem? Né? Então, até que ponto ter um só não vai deixar o sistema mais propenso à falha do que quando tinha vários separados, porque se falhasse um, falhava aquele e não os outros. Né? Então, na documentação deles não comentam muito o trade-off, ou seja, o que eles abriram mão. Lá do pessoal da Segment, eles comentam mais. Mas fica essas perguntas, né? Por exemplo, todo mundo é feito na mesma linguagem, que é Go. Né? Mas até que ponto, no futuro, não seria interessante fazer um componente numa linguagem diferente de outro? E isso, ao unificar, isso não acaba restringindo as opções para a melhoria futura da ferramenta? Então, tudo isso fica no ar em relação a essa mudança de voltar para uma arquitetura monolítica. Eu vou avançar aqui para ganhar tempo. Estou aqui nos meus últimos 10 minutos. O que eu fiz no final foi olhar o relato dos dois projetos e fazer um cruzamento com a lista de ganhos e perdas daquele artigo, para ver se quantos dos ganhos e perdas se manifestaram nos relatos, quais são os mais críticos, etc. Mas é só basicamente um cosmético, para mostrar aqui, por exemplo, a cada ganho que eu compilei, o que aconteceu, por exemplo, lá no Segment, o que eu tinha, por que aquele ganho não se manifestou em microserviço. Então, por exemplo, autonomia de serviço é um ganho de microserviço. Lá no projeto da Segment, essa autonomia era prejudicada porque os serviços eram independentes, mas eles tinham muitas bibliotecas compartilhadas, então eles estavam muito amarrados do ponto de vista da biblioteca. E, então, vermelho é quando era ruim, e azul é quando a migração passou a ser boa. Então, por exemplo, eles estavam com dificuldade de fazer manutenção com microserviços, por causa das bibliotecas compartilhadas, e quando consolidou tudo num repositório só, ficou mais fácil de testar. Então, o microserviço, em termos de agilidade, deu mais agilidade, a versão monolítica deu mais agilidade do que eles tinham no microserviço. Então, vermelho é quando está ruim, azul quando ficou bom, de acordo com o relato que eu resumi para vocês antes. Aí eu fiz vários daqueles itens que estão lá nos artigos, nos relatos, nos blogs, não se comenta. Por exemplo, não se falou nada de automação da infraestrutura, por exemplo, o pessoal comenta, é muito difícil usar microserviços, tem que ter muita automação. Eles não relataram nem ruim, nem bom, ou seja, isso não foi uma questão que eles acharam que era relevante para a discussão. Então, ficou aqui como nada a relatar nesse item. E eu fiz a mesma coisa para os perdas e ganhos, só foi de um por um naquela lista e resumindo o que cada arquitetura de cada desses projetos, o que foi identificado no relato deles. Basicamente, o que importa aqui é um sumário que mostra daquela lista que eu compilei o que se manifestou num projeto e no outro, tanto na arquitetura de microserviços quanto na arquitetura monolítica. E aqui, por exemplo, para o Segment, por exemplo, vocês vão ver que quando eles foram de microserviços para monolítico, eles tiveram 4 ganhos e abriram mão de um ganho só da arquitetura de microserviço. Então, natural, de acordo com essa tabela, que era muito mais vantagem migrar de microserviço para monolítico do que ficar no microserviço. Então, eles ganharam e abriram mão de uma característica. Já no issue, de acordo com o relato, eles só ganharam, pelo menos no relato que eles reportam lá no texto do relato, eles não disseram nada assim que a gente migrou, mas sabe que ficou pior nesse aspecto. Pelo menos nisso eles não comentam nada. Como eu falei, o que eu listei lá no slide foi, na verdade, comentário no blog, com as pessoas questionando isso. Então, essa tabela ilustra que, nos dois casos, valeu a pena migrar, porque eu tinha muito mais a ganhar migrando do que ficando no arquitetura de microserviço. Mesma coisa para perda, você vê que sempre ganha fácil, que a correlação, na verdade, é clara. O que é perda, o inverso é o ganho, então acabou que meio que fica redundante, mas era assim que a literatura tratava, e meio que o que é ganho, o contrário, não ter o ganho é como se fosse ter perda, por isso que os placares são parecidos. E
Então, encerrando aqui, mais uma questão de, né, dei um passo atrás e olhei para os dois e vendo o que eu vi de interessante ou não. Por exemplo, do ponto de vista de adoção de microserviços, qual era a motivação que fez o pessoal da Segment migrar para microserviço, saindo do monolito, o que o Istio usou microserviço no início, né? No caso do Segment, eles tinham um monolito com muito problema, então eles estavam atrás de como resolver o problema deles, e eu chamei disso uma motivação legítima. Eles tinham a ideia de microserviço, que prometia uma série de benefícios, que parecia resolver os problemas que eles estavam tendo, então era uma motivação legítima tentar essa nova abordagem. Então, foi uma motivação até natural. No caso do Istio, não tinha pressão, o sistema não existia, ele foi feito em microserviço. Então, na verdade, foi mais uma ideia de que microserviço parecia a solução natural, porque era novidade, e o Istio era uma ferramenta para gerenciar microserviços. Então, foi natural imaginar que microserviço não tinha nem o que questionar lá na primeira versão. Né? Com relação à motivação para voltar para o monólito, ou para mudar para o monólito, né, no caso do Istio, né? No caso da Segment, foi que eles conseguiram alguns dos benefícios, mas eles tiveram tantos problemas que eles não tinham previsto, que eles viram que a única maneira de resolver aqueles problemas era parar de investir em microserviços e voltar para uma situação monolítica. Então, foram os problemas que eles não imaginavam que eles iam ter e só descobriram na hora que migraram. O Istio já foi diferente. O Istio migrou para monólito porque havia uma pressão para a ferramenta ficar mais simples de instalar e operar. Então, funcionava, mas eles queriam que fosse muito mais fácil de operar, de instalar, de configurar, principalmente do ponto de vista do usuário. E, para isso, ter que instalar e configurar 5 componentes no painel de controle versus um só, era óbvio que 5 era... Se outras condições fossem iguais, lidar com 5 é pior do que lidar com 1. Então, a motivação deles foi para simplificar a instalação e a operação da ferramenta, e aí justificou mudar para microserviço. Mas e as vantagens que o microserviço tinha? No Istio, no caso, na prática, eles viram que todas aquelas vantagens alegadas para microserviço, eles realmente não precisavam. Eles eram implementados, continuavam sendo implementados todos os componentes da mesma linguagem, implantados juntos, instalados juntos, testados juntos, ou seja, estavam separados, mas não estavam usufruindo da separação. Então, juntar não ia fazer muita diferença, e eles viram que microserviço, na verdade, não se justificava mais. Era um luxo que eles não estavam usufruindo. E a causa da frustração, né? Aqui, visão minha, para encerrando aqui. No Segment, foi que eles não conseguiram isolar os microserviços como eles queriam. Por exemplo, o fato de ter 140 microserviços com bibliotecas compartilhadas, que eram alteradas toda hora, basicamente jogava por água abaixo qualquer tentativa de ter serviços independentes. Quem mexia na biblioteca afetava todos os serviços. E a conclusão que eu tirei é que, na verdade, o coração do sistema deles estava nas bibliotecas e não nos microserviços. Então, na verdade, eles tinham que fazer melhoria contínua das bibliotecas que eram dependência dos microserviços, portanto, eles não conseguiam fazer isso porque eles tinham que ficar quebrando os microserviços ou retestando os microserviços toda hora. Então, o microserviço em si era só um ponto de entrada. O coração do sistema deles eram as bibliotecas que continuavam compartilhadas e não isoladas. E aí, esse foi o grande trauma que eles tiveram. No Istio, eles se frustraram porque eles queriam microserviço, ficou bem para eles vender como microserviço, mas no final não precisavam e só complicou, e a prioridade passou para eles foi simplificação. Então, foi um luxo que aparentemente ninguém questionava porque era natural, mas que no final, quando eles quiseram simplificar ao extremo o sistema, eles viram, está todo mundo separado e a gente não precisa. E aí, então, os benefícios não estavam aparecendo. E eles desistiram e disseram que, se você for lá na documentação, está tudo maravilhoso agora na versão monolítica. É isso, já estou fechando aqui a minha parte. Então, só conclusão, né? Eu fiquei nesse meu estudo aqui recente, analisando esse ganhos e perda de microserviços, né? O que a literatura reportava. Fiquei curioso com os relatos de casos de insucesso, né, desses 2 projetos, e aproveitei para olhar para os 2 projetos nesse prisma da lista de ganhos e perdas que a literatura compilou, baseado em fontes da indústria, entrevista com profissionais da indústria, para ver o que se manifestou de fato e quais foram as razões pelas quais esses projetos fracassaram. Então, a conclusão óbvia aqui é que as empresas adotam microserviço
baseado em diferentes suposições, com diferentes objetivos, o que é óbvio, né? Esses dois casos, embora sejam só dois, representam isso, mas que essas suposições e objetivos podem, no final, se provar errado. E aí você achava que ia ganhar alguma coisa, não ganhou, achava que o seu sistema tinha certa característica que propiciava microserviço e ele não tinha, e você tinha microserviço e não era tão benéfico, foi o caso do Istio. A outra coisa que eu estou aqui hipotetizando, né, é que essas decisões ruins de ter adotado microserviço em algum momento para depois desistir, não necessariamente tem a ver com a falta de experiência ou de capacidade técnica da equipe. Mas eu acho que elas, não diria que esse é o caso dos dois relatos aí. Eu diria que tem a ver com as nuances e os detalhezinhos que usar microserviço implica. Então, nem todo mundo tem como prever o futuro e, às vezes, antever que microserviços iam ser uma solução ruim, não ficava tão claro para eles, como acho que esses dois blogs relatam. Talvez a gente pode dizer que, olhando para trás, é fácil ver que lá atrás foi ruim, mas não lembro de ninguém comentar, por exemplo, que o Istio não devia ser microserviço antes deles dizerem que estavam migrando para uma versão monolítica. E, por fim, como pesquisa mesmo, isso é uma coisa muito inicial, só um primeiro passo, né, que é o que a gente chama de evidência de dois sistemas só, né, não é representativo estatisticamente de nada, mas é ilustrativo do que as empresas estão passando ou podem passar, né. Então, é só um primeiro passo para tentar entender as N maneiras que usar microserviços pode dar errado, né, e naturalmente, entendendo isso, quais seriam o que fazer, né, quais seriam as decisões para tentar evitar esses riscos e, portanto, aumentar a chance de sucesso com microserviços. Ou se não vai dar certo mesmo, pelo menos não começar a investir tão pesado e descobrir mais cedo que não é uma boa estratégia. Para o futuro, estender o que a gente está fazendo para outros relatos, outros projetos, se alguém souber, aceite sugestões. Analisar mais a fundo essas causas e suposições que levaram a essas decisões erradas e depois da migração, né? Outras nuances que podem ser tiradas disso, e que é o meu objetivo de colocar tanto texto nos slides, de repente pode ser insumo para um futuro artigo, e aí, se alguém quiser contribuir e colaborar, também é bem-vindo. Eu encerro indicando referências, tem para quem conhece, eu, junto com outros colegas, a gente publicou uma edição especial de microserviços na revista IEEE Software em 2018, então tem um artigo de introdução, que é esse que eu estou mostrando aqui, e 5 artigos foram publicados nessa edição. Esses artigos são muito citados. O nosso, em 2 anos, já tem mais de 100 citações, o que para os estrelas da computação é pouco, mas para a gente aqui mortal é até bem razoável. Então, lá tem uma visão geral de microserviços. E termino com uma lista de sites e blogs que tem a ver com isso que eu falei aqui. Por exemplo, teve um painel recente na InfoKey, que é se os microserviços ainda valem a pena, e a Alexandra Nunan, da Segment, é uma das palestrantes, eles debatem isso. Aquele engenheiro do Google, que eu coloquei o Twitter dele, né, ele tem aqui um vídeo onde ele debate microserviços versus monólitos com outro desenvolvedor. Tem alguns artigos nessa linha, por exemplo, me devolva o meu monólito, né, alguém dizendo, não gostei dessa história de microserviços, não. E por aí vai, né. Então, isso, depois, quando eu colocar o PDF, vocês podem usar esses links se tiver curiosidade, para ler esse material, que é interessante, eu recomendo. É isso. Com isso, pessoal, eu termino aqui, e se alguém ainda estiver por aí, estiver interessado em fazer algumas perguntas, a gente pode usar mais esses 10, 15 minutos para responder as perguntas de vocês. Agradeço aí o interesse e espero que não tenha sido tão chato. Pelo menos isso já é algum objetivo. Muito obrigado. Carlos, se tu quiser abrir aí alguma coisa, que a gente vai fazer aqui. Vou parar de compartilhar minha tela aqui. Na verdade, tem só talvez possa ler aí, tem um comentário do Matheus, e o Fernando também aqui, que é lá do NAT, também fez um comentário aqui se oferecendo para um futuro aí compartilhar dados de um projeto com a gente. Colaboradores, né? Futuros coautores. É isso, pessoal. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, deixa eu abrir aqui a minha câmera. Estou à disposição. Podem postar no chat. Na mas boa. como eu já falei, pode falar. Paulo Henrique,
Opa, Paulo. Nalu, parabéns aí pela apresentação, excelente trabalho. Tem uma pergunta que também serve de, talvez, futura direcionamento de pesquisa, que é o seguinte: baseado no que você identificou nesses artigos e também na sua própria experiência, você conseguiria já identificar, fazer um guideline de onde usar, quando usar e quando não usar microserviços, para evitar justamente que o cara vá e depois volte para o monolito? E tem vários trabalhos assim, né? Tem trabalhos, por exemplo, de antipadrões, né? Ou más práticas, né? Tem vários trabalhos assim. O que tem de diferente em relação a esse relato que eu fui atrás? Aqui, em geral, era assim: você, para adotar microserviços, tem uma série de armadilhas, então cuidado, mas eu não via muito situações onde, se você passar por isso, não use, né? Isso seria, digamos assim, fator crítico. Se você chegar nessa situação, o microserviço não é para você. Parecia mais assim: quem é experiente faz desse jeito e dá certo, né? Então, eu não vi muita experiência do sucesso. Então, seria uma evolução desses trabalhos, mas focando nos fatores críticos, né? O que a gente chama de tipping point em inglês, né? O ponto de inflexão da curva, né? Quando, daquele ponto, você já não tem mais como retornar, né? O ponto sem retorno. Então, eu acho que seria uma extensão desses trabalhos, dessas más práticas que tem por aí. Eu não vi nada assim muito explícito nesse sentido, de dizer assim, caso de aonde, se você chegar antipadrões que, se você usar, você vai se frustrar, né? Então, acho que não sei se respondi a tua pergunta, mas tem muita coisa sobre más práticas e antipadrões, mas eu não vi assim nenhum dizendo assim, uma situação onde não vale a pena. Um exemplo: esse caso da Segment, onde a minha visão é que os microserviços eram um detalhe, o coração do sistema deles eram as bibliotecas compartilhadas. Se você tiver uma situação assim, você, pelo menos do jeito que eles fizeram, não vai adiantar usar microserviços, porque só vai complicar a vida. Acho que isso ficou bem claro lendo o relato deles. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, obrigado. Alguém, acho que foi o Fernando que perguntou, deixa eu ver, tinha algumas perguntas aqui. A Beth comentou que é interessante focar no que não dá certo. Beth, um amigo meu no outro grupo falou assim: pô, tu só fala de coisa que não deu certo, cara, fala de algo que deu certo, só fica focando em fracasso. E aí eu falei para ele: rapaz, a gente focando no que não deu certo, a gente melhora o mundo, a gente fica só elogiando, a gente não avança muito. Deixa eu ver, o Fernando Siqueira perguntou por que uma empresa adotaria abordagem de desenvolver microserviços ao invés de serviços tradicionais, agilidade, paralelismo. Será que o fracasso dos projetos foi falta do entendimento claro de microserviços e saber onde realmente se deve adotá-los? Fernando, não sei se você ainda está por aí. Isso tem muito nos artigos e nos livros, né, sobre o que você ganha e o que você perde. E como eu falei do próprio Sam Newman, eles enfatizam muito que, cuidado, o objetivo não é usar microserviços, usar microserviços para chegar em algum lugar. Mas eu acho que isso tem muito a ver com o efeito da bolha, todo mundo querendo entrar no vagão, querendo dizer que usa microserviços, e todo mundo... Nós somos seres humanos, né? A gente lê os benefícios e começa a achar: eu queria aqueles benefícios para mim também. E às vezes, para chegar nos benefícios, você tem que pagar um preço que você às vezes não está disposto a pagar, ou nem tem gente com capacidade e competência para passar por cima daquele preço. Então, eu acho que é muito do apelo, e às vezes o que causa o fracasso do projeto são coisas mais sutis. Esse exemplo da Segment, eu acho que é bem isso, que só no dia a dia deles que eles viram que eles mexiam muito mais na biblioteca do que nos serviços. E aí a biblioteca era uma dependência, então eles não estavam isolados mais, como se imaginava que seriam os outros microserviços típicos de outros sistemas. Então, acho que essa sutileza aí talvez tenha sido uma coisa que eles não conseguiram ver com antecedência. Eles só viam que cada microserviço poderia ser implantado, escalado, se falhasse não afetaria os outros. Então, tudo isso é apelo demais para você achar que... E detalhe, no relato da Segment, eles ganharam coisas com microserviço e tiveram que abdicar quando desistiram.
Então, é realmente um trade-off. Eles tinham ganhos reais com microserviço que eles tiveram que abdicar porque o preço que eles estavam pagando para eles era maior do que o ganho. Então, mostra que a coisa não é tão clara assim. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Tem gente se disponibilizando para discutir outros casos. Ok. Oi, na boa, tudo bem? Aqui Pois é o não? Cláudio, cara. Oi, Fui seu Cláudio. aluno aí na graduação e estou aqui agora, estou aqui no campo, aqui na AWS, né, como a gente já vem conversando. Rapaz, E eu posso dizer que a AWS assistiu a minha palestra? Rapaz, estou bem demais. E posso te dizer que é bom saber desse tipo de estudo aí, porque muitas vezes a nossa conversa no campo com os clientes é muito de vamos adotar microserviços, etc. Muitas vezes é um buzzword e o cliente não está necessariamente preparado para esse tipo de situação, ele está escutando o que o outro está falando, o que o outro está fazendo e está querendo ir na onda dele, né? Então, assim, acho que é bom saber desse trabalho que você está fazendo e que você está fazendo esse direcionamento aí. Se eu puder, de alguma forma, contribuir, estou à disposição aí para insights do mercado, insights do dia a dia com o cliente, etc. Eu tenho visto muito cliente indo nessa onda de microserviços, muito cliente adotando essa metodologia e essas boas práticas, etc. Eu não tenho, e para ser bem sincero com você, eu não tenho visto muitos retornos ou muitos, assim, muitos clientes batendo cabeça, etc. Muitas vezes eu como arquiteto de soluções, eu meio que direciono e vejo se o cara não está naquele momento de ir para microserviço, eu diz, cara, não vai ser o momento agora e tal, mas eu vejo muito cliente tendo essa adoção e tendo sucesso nessa adoção de saindo do monolito para microserviço. Então, como eu puder ajudar aí, professor, estou à disposição também. Obrigado, Cláudia. É interessante o que você falou, porque, assim, minha impressão, né, ser humano, né, você não fala muito dos seus fracassos abertamente, né? Ninguém gosta e ninguém se sente bem quando relata seu fracasso. Concordo. Pesquisador também, o cara comemora muito artigo aceito no Twitter, o pessoal adora dizer mais um artigo, ninguém quase posta nada quando o artigo é rejeitado, né? Concordo, se perguntar para o 100%. pesquisador qual é, que é a tua taxa de rejeição nos últimos anos, é um dado que todo mundo tem, mas ninguém gosta de comentar. Quantos artigos você mandou e que não foram aceitos, né? Então, relatar o que não deu certo, até porque você tem que ver se você, por exemplo, não está passando a imagem de que você é um péssimo profissional, né? Ou não tem a competência. Imagina, não deu certo porque eu não tinha competência para fazer funcionar. Então, tem um lado aí, digamos assim, psicológico, que acaba atrapalhando que casos de insucesso, mas que onde é que todo mundo fala, né? Sou bonito, né? Eu aprendo com os fracassos, mas para a gente aprender com esses insucessos, principalmente dos outros, a gente precisa saber que eles existiram, né? E eu vou ficar curioso se tiver mais relatos de casos de insucesso. Não para parecer que microserviço não serve para nada, porque ambos nos blogs eles terminam dizendo isso. Não é que não serve para nada. Por exemplo, lá na Segment, eles disseram que em alguns sistemas eles continuam usando microserviço. E deu certo. Então, você não pode também generalizar e dizer que agora não serve para nada, né? Acho que são... Mas esses relatos servem para a gente separar o que, de fato, é um risco que eu posso ter na minha organização também, ou se a minha organização... Não, olhando aí esse relato, isso que aconteceu com eles, comigo não ia acontecer, porque por uma série de outros fatores a gente não ia se deparar com aquela situação. Mas quanto mais relato, melhor para a gente fazer essa análise. Obrigado aí, Cláudio, pela contribuição. Bom, professor, Alberto aqui. Achei bem bacana a palestra do senhor. E eu acho que só para concluir, assim, fazer uma analogia talvez até um pouco mais simples sobre as pessoas que têm essa dificuldade de visualizar o ganhos e perdas de microserviços, eu acho que eu poderia comparar com... você pega algum padrão do Goff ali, vamos pegar o Singleton e o Abstract Factory, e aí você tentar usar um Abstract Factory para resolver o que o Singleton resolveria e vice-versa. Então, assim, você tentar aplicar microserviços em uma problemática que não demanda microserviço, você não vai ter ganhos e vai ter mais dificuldades, e vice-versa. Então, acho que o pessoal tem que ter um pouco mais desse mindset e conseguir visualizar quando realmente aplicar o microserviço, porque realmente o que a gente consegue ver com isso aí, com os relatos dados,
é que é um tipo de arquitetura de nicho, que resolve alguns problemas específicos que não é generalizado. Então, grandes empresas como a AWS, Netflix, usam desse tipo de recurso para resolver, porque o problema delas é realmente grande, o que acaba não sendo a maioria da comunidade em geral, das aplicações, da grande gama de desenvolvimento que a gente tem no mundo como um todo. Não, com certeza. Mesmo sendo de nicho, a questão é saber quando é que o teu sistema está no nicho ou não está no nicho, né? E aí começa o desafio, porque isso talvez nunca fique muito claro quando você começa só a ler o relato de sucesso dos outros, você também quer aquele sucesso para você. Mas isso é uma colocação que eu concordo plenamente. Ok? Então, pessoal, se não tiverem mais perguntas, eu agradeço de novo a participação de todo mundo. Como diria uma filósofa brasileira, foi muito bom estar com vocês. E espero contar com vocês até uma próxima oportunidade. Estaremos abertos aí a... Eu vou divulgar nos grupos onde foi anunciada a palestra o link para o PDF. Foi um lapso meu, eu gerei o PDF, mas não compartilhei aqui. E eu não sei se eu posso anexar um PDF no Meet, hein? Alguém sabe dizer? Sabe dizer, Carlos? Acho que não. Talvez tu possa gerar e colocar aqui no chat, né? Quem ainda está por aqui já consegue pegar. Né? Eu vou me despedindo aqui, mas eu vou, nesse minutinho, eu vou fazer o upload do PDF dos slides para o meu Drive, gerar um link e posto aqui no chat para quem tiver curiosidade. Faço isso em 1 minuto. Agradeço de novo a participação de vocês. Pessoal, postei aí o link do chat para quem ainda está, um link para o PDF com os meus slides. Obrigado, até a próxima.